Surgiu e eu queria falar um pouquinho disso, sobre a importância da reforma, porque isso tem a ver a história com a gente hoje, e tem a ver inclusive porque essa reforma ela é necessária diariamente. Ela é necessária, gente. Essa reforma não foi necessária apenas em 1517, perdão. Essa reforma, ela aconteceu por vários fatos. E eu quero dizer que se a gente olhar um pouquinho como anda o cristianismo, a gente pode falar, será que não está na hora de uma outra reforma? Ah não, mas isso daí, a reforma é lá tinha que ser quando eram os católicos. Não, será que se a gente olhar hoje para a igreja evangélica não está na hora de fazer uma reforma? Porque o que causou a reforma? O que gerou a reforma? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria que você pudesse ter um pouquinho de paciência, porque é uma palavra um pouco como tanto como uma aula, eu vou ter que passar alguma coisa histórica aqui para você. Mas eu peço a graça de Deus para que Ele possa ministrar com você mesmo assim. Amém? O tema é a história da Reforma Protestante. 31 de outubro desse ano, completou 505 anos da Reforma Protestante. No século XVI, Martim Lutero, um renomado monge e professor de teologia alemão, indignado e insatisfeito com os ensinos da Igreja Católica, contrários aos ensinos bíblicos que ele entendia, que ele estudava, principalmente o livro de Romanos, que foi a tese dele do doutorado. Martim Lutero, além de doutor em teologia, ele era filósofo, tinha feito faculdade de filosofia, faculdade de direito, era um cara extremamente intelectual, estava sendo cotado para ser um dos próximos do futuro papa da sua época, era muito respeitado na igreja de sua época. Em 31 de outubro de 1517, prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As 95 teses tratava-se, em suma, das conhecidas, ou em resumo, os reformadores, eles resumiram as 95 teses em 5, chamadas 5 solas. Sola é uma palavra do latim, que significa somente ou só. Os 5 solas sola fide, que significa somente a fé, sola escritura, somente a escritura ou só a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e por último a 5ª, soli deo gloria, glória somente a Deus. Isso daí tratava-se a respeito do que ia contra tudo aquilo que a Igreja Católica estava vivendo. Martim Lutero não foi o único. Antes de Martim Lutero surgiram alguns, porque a comunidade, inclusive reis, muita gente estava incomodado com a maneira que a Igreja Católica Romana conduzia tudo. E quem conhecia um pouquinho, embora que isso daí 1517, ao longo da história, sempre teve aqueles que não vivia segundo os padrões da Igreja Católica, que eu vou passar a fazer aonde chegou em 1017, mas ninguém conseguia bater de frente, ninguém conseguia, porque são tradições de anos, é muito complicado. Mas tinha, e quem batia de frente era excomungado, era morto, mas Martim Lutero, ele
ele se atreve literalmente a fazer uma reforma. A intenção de Martim Lutero nunca foi dividir ou abrir uma outra denominação, ou ele levanta os problemas da igreja para tentar reformar a própria igreja, o ensino da igreja. Ele fala assim: olha, olha o que a Bíblia fala, olha, nós estamos muito equivocados. Para você ter uma noção, ele prega essas teses e começa a discutir com a igreja, com o clero da igreja, inclusive com o Papa, na época, como que é o Papa? Leão X. Ele começa a discutir com todos. A partir de 31 de outubro de 1517, ele é excomungado só em janeiro de 1521, quase 4 anos depois. Por quê? Nesses 4 anos se tenta não, você vai se arrepende, eu não posso me arrepender, a gente precisa consertar isso. A igreja, ele gostava da igreja, ele era apaixonado, ele queria consertar a igreja, ou as doutrinas, ele queria, e fica nesse embate durante 4 anos. A reforma foi um grito de alerta à liberdade, da volta às Escrituras, de volta ao Calvário, de volta a Cristo. Uma análise histórica para entender a reforma e o cristianismo hoje. Eu preciso voltar para vocês entenderem por que chegou nesse colapso. E da onde que chegou a Igreja Católica Romana de 1517 para ter essa reforma, para ter o estupim, para ter os protestantes, sair o protestantismo. Vamos relembrar o início da igreja de Cristo, Mateus 28, 19 a 20. Jesus, depois de ressurreto, depois de ter passado 3 anos com os seus discípulos, ensinando, falando, preparando os seus discípulos, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, ou o que eu lhes ensinei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus está falando: olha, minha igreja, agora vocês vão desenvolver a igreja. Como? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão dar continuidade naquilo que eu ensinei, naquilo que eu preguei. Vocês vão ser as testemunhas da ressurreição. Vocês vão falar. Aqueles que acreditarem, aqueles que crerem, eles vão ser batizados e inseridos nessa igreja. Então tem uma promessa do poder do Espírito Santo, tem uma ordem de pregar, aqueles que se arrependessem seriam batizados. Isso era a ordem da igreja. E a igreja começa, porque no primeiro sermão de Pedro, quando depois que eles recebem o Espírito Santo em Pentecoste, a igreja é empoderada, é cheia do Espírito, e a igreja começa, ali mesmo Pedro já faz um sermão, aonde ele fala sobre Jesus, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que veio para perdoar os pecados, para resgatar, e vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Existe uma pregação, e ao fim da pregação o povo está assim, mas e agora, o que a gente vai fazer? Atos 2:38, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Os apóstolos estão praticando e repassando o que aprenderam com Jesus no poder do Espírito Santo. Isso é o início da igreja, é cheio do Espírito Santo, pregar Jesus. Jesus é o centro. A entrada do evangelho para o evangelho da igreja é reconhecer Jesus,
é se arrepender, é pela fé receber Jesus como seu Senhor, reconhecendo que Ele na cruz do Calvário, Ele morreu e perdoou ali, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E daí eu reconheço isso e eu então faço parte da igreja, recebo a salvação e me torno parte da igreja. A igreja começa, nesse dia houve um aumento de 3.000 almas. No dia próximo, um pouco tempo depois, mais 5.000 almas. A conversão se dá pela pregação sobre Jesus, sobre a ressurreição, seguidos de arrependimento, fé e confissão das pessoas que ouviam, que é o batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Não é só em Jerusalém, vocês vão ter que espalhar esse evangelho. Mas esse evangelho é o quê? Jesus veio na terra, se tornou homem, morreu e ressuscitou para perdoar os pecados de vocês. Era isso. E as pessoas que criam, não era para impor nada. Aquele que crer, se arrepender, vai ser salvo. E confessar, e o confessar era a pública profissão de fé, era o batismo. Batizo e eu entro, faço parte da igreja. Por conta do que eles seguiam, a ordem de Jesus. Atos 2, 42, 43, 47. A consequência ou o resultado da igreja seguir o que Jesus tinha falado, porque Ele é o cabeça da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, porque os apóstolos repassavam o que Jesus tinha ensinado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja fazia aquilo que o Senhor tinha mandado, não inventava, fazia exatamente aquilo que os apóstolos viram Jesus fazer, ouviram e fazia, e o Espírito Santo fazia o resto, a conversão, e a igreja crescia, cresceu e cresceu. Atos 1 a 7, a igreja está em Jerusalém. Atos 8, a igreja vai para Samaria, através de Filipe. Atos 10, a igreja chega à casa de Cornélio, o mundo dos gentios. Está seguindo exatamente a ordem de Jesus. Depois a conversão de Paulo, indo para Damasco, na estrada de Damasco, já é a Síria. Chega em Antioquia, chega em cidades importantes. E no final de Atos, o evangelho, a igreja chega a Roma, até os confins da terra. A agenda da igreja está de acordo com a ordem de Jesus. Por conta disso, a igreja primitiva, ela tem sucesso, ela é fiel, ela prega, porque até o ano 100, essa igreja é chamada igreja primitiva, fiel à sua mensagem, a mensagem de Jesus e a sua missão. Mesmo sem Bíblia, circulavam apenas as cartas de Paulo, eram passadas nas igrejas, na verdade, onde tinha as reuniões, nas casas, onde se convertiam, eram entregues. Olha que Paulo escreveu, as cartas circulares. Não tinha Bíblia, mas tinha o temor de que Jesus ressuscitou. Tinha o poder do Espírito Santo, tinha o convencimento do Espírito Santo, tinha um amor à palavra, que na época não era nem Bíblia, mas as cartas, que as pessoas corriam risco para ir buscar numa outra cidade, para levar para outras. Essa é a igreja. No ano 100, ainda no primeiro ano, já quase não tinha, no final do ano, até o final do ano 100, o único apóstolo vivo era João, mas no finalzinho 101, 102, João morre. E a igreja é perseguida. Nesses 100 anos, a igreja é devastada, sofreu uma perseguição implacável, principalmente de um imperador chamado Domiciano, mais carniceiro da sua época. Nos anos 90,
O segundo século já não tem nenhum apóstolo vivo, mas as cartas de Paulo, e daí já entra as outras cartas, entra o Apocalipse de João, circulam entre as igrejas até formar o cânon bíblico. Daí entramos no período chamado patrística, onde homens importantes, líderes da igreja, assumem a responsabilidade de segurar a fé, ou dar continuidade à fé. Aí se encontra Irineu, Tertuliano, etc. E a Bíblia ainda é o que a gente tem. Eles cuidavam, olha o que Paulo escreveu. A igreja ainda está tentando se manter, e a igreja se mantém e cresce, mesmo dessa maneira. E a igreja cresce tanto que no próximo século, no século III, o Império Romano desenvolve a maior perseguição já vista na história. Persegue de uma maneira onde é a época das arenas, dos leões, do fogo nas casas, onde para você se manter, a igreja só vivia em catacumbas. Em Roma, eu não fui, mas ouço os pastores falando que vão lá, fala um passeio que precisa pedir para ninguém quer mostrar, mas alguns guias, eles sem insistir muito, fala, eu quero conhecer as catacumbas que os cristãos viviam no terceiro século. Você entra, falou que é impossível imaginar que tinha gente, mas os cristãos viviam para poder continuar adorando a Deus, servindo a Deus, a Jesus, pregando, viviam em catacumbas. Mas a igreja não diminuiu, porque continuava fiel a Jesus, porque pregava, se apegava a Jesus ressurreto, buscava o Espírito Santo, o poder, a ousadia, falava era a mesma mensagem, a mesma missão. A gente precisa continuar pregando o Evangelho, a gente precisa continuar crendo que esse poder que ressuscitou Jesus vai ressuscitar a mim, o meu filho, a minha família. Nós somos o povo que tem uma promessa. Esse povo continuava a ponto de Tertuliano disse uma frase marcada para os evangélicos: o sangue, ou para a igreja, o sangue dos mártires foi a semente que fortaleceu e fez a igreja crescer nessa época. O sangue dos mártires, cada pessoa, cada cristão que morria, fortalecia a igreja. Em vez da igreja, agora, não, fortalecia. Até começo do quarto século, o ano 313, propriamente dito, que acontece algo, a primeira virada da igreja. Até aqui a igreja, com seus percalços, com as suas perseguições, com as suas mortes, com tudo, ainda tinha uma mensagem, ainda tinha um Senhor, ainda a conversão era: você crê em Jesus? Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Eu entrego a minha vida, mesmo correndo perigo de vida. A conversão é arrependimento. Era o Espírito que convencia mediante a uma pregação, porque não tinha benefício, pelo contrário, era uma sentença de morte. Mesmo sabendo que você pode morrer, era isso. Mas no início do quarto século, em 330, acontece algo, a virada da igreja. O imperador romano Constantino, diante de uma tensão, de uma guerra muito tensa, ele sonha, diz a tradição, que ele sonha com uma cruz. E ele entende que ele fala também, tem algumas tradições que ele vê Jesus, que ele vê, que faz uma promessa que se ganhasse, se Jesus desse a guerra, se ele ganhasse a guerra, ele deixaria de perseguir os cristãos e se tornaria cristão. Agora, independente das vertentes, ele se torna cristão diante de uma guerra, sonha com uma cruz e entende que devia se converter ao cristianismo. Existe muita controvérsia se Constantino se converteu ou se foi conveniência, porque o Império Romano já estava sofrendo algumas baixas e o cristianismo estava crescendo muito, mesmo com toda essa perseguição. Então não se sabe,
e não precisa saber mais se é conveniência ou se foi real. Isso daí só Deus vai saber. Mas independente, a verdade ou por conveniência, em 313, no ano 313, no Edito de Milão, Constantino editou que o cristianismo se torna e foi declarada a religião oficial do Império Romano. Não tem mais perseguição. Isso trouxe muitos benefícios aparentes, mas perigos e danos que a história mostraria para os cristãos. Porque daí aquela igreja que vivia em catacumbas, aquelas conversões que eram genuínas, porque havia uma pregação genuína de Jesus, sobre Jesus, as cartas que você não tinha acesso. Então é igual aqueles, quem já viu aqueles vídeos das Bíblias chegando em países que não pode ter Bíblia, que as pessoas têm sede, as pessoas ficam desesperadas, começam a beijar a Bíblia, começam a ler. Era aquela época. Mas agora com Constantino, já não, pode sair. Agora Constantino começa a tirar os templos pagãos e dar para os cristãos. Agora os melhores templos são para os cristãos. Agora os cargos públicos que outrora os cristãos não podiam nem pensar, pelo contrário, quando se convertia um cristão e ele tinha um cargo público ou um cargo, ele era exonerado, ele era perseguido. Os cristãos eram a escória, mas agora o cristão é o rei, é da elite. Ele começa a pegar os líderes religiosos, os líderes cristãos, e começam a levar para ser os conselheiros do imperador, levam para o palácio, não precisa mais pagar imposto. Eu começo a colocar dinheiro do Estado na igreja. Só que com tudo isso, agora o Estado tem uma influência na igreja. Olha, eu estou dando tudo isso para vocês, cristãos. Agora começa uma mistura, uma religião e política. Daí vem a aversão de religião e política. Começa Estado e igreja, uma junção muito perigosa, porque o Estado beneficia a igreja. Agora a igreja tem privilégios. Agora a igreja ganha coisas do Estado, a igreja ganha dinheiro do Estado, agora a igreja ganha cargos, agora a igreja para de ser perseguida. Agora, quando você é cristão, você pode conseguir trabalho mais fácil. Se você é cristão, você consegue posições mais fáceis. Agora, para você se tornar cristão, é algo até interessante. Você não precisa nem mais de arrependimento. Você não precisa nem entender a mensagem de Jesus. É só saber que é a religião oficial do imperador, e que se você se tornar cristão, você vai ter uma média com o imperador, ou com o prefeito, ou com as pessoas mais importantes da cidade ou do país. Como eu falei, isso trouxe várias coisas boas. Marinho, você acha, qual o problema de homens de Deus estarem como conselheiros de homens de poder, de governo? Não, a Bíblia mostra que os homens, os reis mais bem-sucedidos, tiveram profetas e sacerdotes como conselheiros. O problema é quando isso se torna uma via de mão dupla. Espera aí, eu te trago para ser meu conselheiro, mas por causa disso eu te dou benefício. Só que a hora que eu quiser barganhar algo e colocar algumas coisas na igreja, você tem que deixar. A gente percebe isso no Antigo Testamento. Por isso que muitos profetas do Antigo Testamento, falsos profetas, eles profetizavam que os reis ímpios gostavam, porque era uma maneira de, eu mantenho o meu cargo aqui, eu continuo sendo conselheiro do rei. Enquanto Isaías, Jeremias, enquanto profetas que eram conselheiros, porque os reis de Israel eram para ter os conselheiros, os profetas. Só que quando os profetas percebiam que,
olha, eu sou rei, você é profeta, eu tenho o estado na mão, eu tenho espada, você tem a Bíblia, você tem o poder divino, mas eu tenho o poder natural aqui. Peraí, você está dando conselho, mas que não é interessante para o meu plano político, ou não é interessante para meu interesse. Então faz o seguinte, profetiza outra coisa, vamos ensinar para a igreja outras coisas. O verdadeiro profeta, sabe o que ele faz? Você para com isso, porque senão Deus vem e vai começar a fazer e tal. Era o que acontecia. Agora o problema é que aqui nessa história, de uma maneira muito sutil, e aí começa a história, porque a cultura de Constantino era uma cultura greco-romana, a língua era grega, a cultura grega, mas o poder era romano. Por isso, cultura greco-romana. A Grécia era cheia de imagens, você vê como que eles eram os deuses, a veneração de deuses e tantas coisas. Roma começou com aquela coisa de tantas coisas, a cultura pagã começou a confundir e, peraí, a igreja, olha, eu estou dando tudo isso para vocês, mas eu gostaria que acrescentasse tal coisa. Acho que não tem problema, puxa, olha o que nós estamos ganhando. Antigamente a gente estava perdendo, a gente corria risco de vida. Hoje, cara, a gente ganhou isso daqui, a gente ganha dinheiro, a gente ganha posição, a gente faz tudo, pode ter liberdade, a gente pode... Qual o problema de ter algumas coisinhas que parece que não ter? E eu queria fazer um pequeno relato, porque, meu querido, tudo isso você pode pesquisar no Google. Estou falando sobre história do cristianismo, história da igreja. Tá? Eu estou aqui diante da câmera que vai ficar aí. Isso daí não estou falando, não é nada que não seja real e verdadeiro. E tem muito mais. E não daria tempo para eu ficar até falando, mas eu quero fazer algumas considerações. A igreja passou a ser estatal, depender do Estado e ser tremendamente impactada pela cultura greco-romana ou pagã. A igreja cristã passa a ser a igreja cristã romana, ou a igreja católica romana no ano 300. Essa era a única igreja. Era a igreja primitiva até o ano 300 e agora passa a ser a mesma igreja. Porém, agora ser cristão trazia benefícios. Se eu me tornar cristão, eu receberia benefícios. Antes, para eu me converter, era necessário uma mensagem cristocêntrica e a atuação do Espírito Santo. Agora é só ponderar os benefícios. Um pouco forte, né? Mas é mais ou menos isso. Antes, para eu me converter, eu precisava, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse uma palavra poderosa sobre Jesus, sobre a ressurreição, eu ia colocar minha vida em risco? Não. Agora, para eu me converter, é só ponderar. Eu era pagão, mas agora ser pagão não é tão interessante. Agora o interessante é ser cristão. Por quê? Olha, ser cristão, não pago imposto, eu tenho direito disso, eu tenho oportunidade para isso, então agora me torno cristão. Nessa época ainda não era obrigado. Constantino deixou, era livre, quem quisesse ter outras religiões podia, não era obrigado ainda, mas era muito interessante já ser cristão nessa época. Por conta disso, a Bíblia e o Espírito Santo foram ficando de lado, pois agora temos benefícios palpáveis, humanos. Aí começa a decadência. Uma breve e muito resumida lista de desvios da igreja. Sem Bíblia, nós cremos no que queremos crer. Deformamos a fé cristã. A Bíblia, o cristão sem Bíblia, ele consegue deformar a fé cristã, porque o parâmetro é a Bíblia. Sem a profecia, ou seja, sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, o povo se perde, o povo perece. E foi isso que aconteceu. No ano 320 já,
aparece o uso de velas para ornar as liturgias e na hora da morte de um cristão, no ano 320, logo no começo. Porque fica bonito, porque é interessante, porque, olha só, mas se você pegar a Bíblia, você não encontra. Isso daí no Velho Testamento, lá nos, como que chama? Tabernáculo. Mas não tem nada a ver. Aqui Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim jamais andará em trevas. Mas começa, Jesus não ensina nada disso. Os apóstolos não ensinam nada disso. Não tem nada disso nas cartas, nos ensinos da igreja. A igreja até o ano 300 não faz nada disso. Mas agora começa algumas coisas pagãs, algumas coisas, costumes. No ano 379, aparece o culto às imagens, a veneração às imagens, a santos, tirado da cultura grega. Porque a Grécia tinha os deuses, aquelas imagens de Apolo, de Zeus, de Eros, tudo muito bem feita, bonita. Aquilo era muito bonito, a cultura era iconoclasta, era algo muito do visual. Então, por que não trazer isso agora? Fazer, em vez de imagem de deuses, fazer a imagem dos apóstolos, dos santos, do próprio Jesus. Vamos trazer isso, é bonito. Isso a gente pode. Antigamente lá os gregos faziam a Deus, mas agora nós não cremos mais nisso. Nós agora é Jesus, agora é os santos, e assim por diante. Não tinha até o ano 400 quase, mas começa. Mas a Bíblia já não precisa tanto, porque já começa. A gente já tem muitos outros benefícios. E o Espírito Santo? Também. O Espírito Santo é para quem está levando lambada, que precisa do consolo, da direção, do poder. Agora a gente tem o poder de Roma. Agora a gente tem o poder da espada. Agora a gente tem tudo ao nosso favor. Ano 380, aparece a missa como rito que deveria ser repetido, como algo que foi assim instituído como algo que é a maneira de cultuar, esse é o jeito. E todo mundo precisa comparecer e dessa maneira e desse jeito. E quem não comparece não vai ser salvo, porque a salvação tem a ver com a missa, com esse rito. E começa coisas que a gente, muito diferente do que a gente vê nas cartas, no Novo Testamento. No ano 500, entra os paramentos dos sacerdotes, as roupas, as estolas, as coisas, tudo para de alguma maneira mostrar a diferença, o poder. Olha, se eu estou usando uma roupa diferente é porque eu sou diferente, é porque eu tenho uma outra posição. É onde começaram os sacerdotes já quase ter o poder do rei, onde a igreja começa a ter a influência política. Os próprios sacerdotes já tinham influências, em alguns casos maiores do que os reis. E eles usavam uma roupa, não era só o rei. Agora eu tenho que mostrar. Mas daí você vai para a Bíblia, os apóstolos, Jesus, era tudo muito simples. Pedro, quando entra na casa de Cornélio quer se ajoelhar diante dele, ele, o que é isso? Eu sou homem como você, não tem diferença, não tem que beijar a mão, nós somos iguais. Paulo e Barnabé, quando estavam lá, foram numa ilha lá, que eles oraram e um foi curado lá, Paulo foi picado pela cobra lá começaram a colocar o nome de Apolo e de outro nome lá de Deus. Eles não aceitaram, falaram, não, nós não somos iguais. Mas aqui já começa, a classe sacerdotal é uma classe superior. Nós somos os mediadores, Você não acha isso nas cartas, na Bíblia? Mas não tinha Bíblia. A Bíblia foi ficando.
O Espírito Santo já não importava, porque a gente tinha outras coisas. No ano 593 é instituído o purgatório. Quase seis séculos depois, 593 é instituído o purgatório. Daí Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, a fé em Jesus já não é suficiente, porque nessa época o povo já tinha descambado. Eles percebiam que por causa da porta ter ficado larga, todo mundo era cristão nessa época, porque já trazia benefício. Então, só que não se seguia o que a Bíblia ensinava, já tinha uma vida, as pessoas tinham uma vida de pecado, mas agora a gente arruma um jeito, sabe? A igreja arruma um jeito para você ir para o céu. Daí cria-se o purgatório, que é o seguinte: você não vai nem para o céu nem para o inferno. Se você tem uma vida mais ou menos, você vai para um lugar que vão tacar purgante, vão limpar o pecado. Você sabe que é purgante, o purgatório vai purgar os pecados. Como que vai fazer isso? Não, enquanto você está lá no purgatório, a tua família vai rezar uma missa de 7º dia, de 10º dia, de não sei quantos dias. A família vai ficar rezando, vai ficar fazendo, e daí Deus vai ficar perdoando, vai ficar limpando, vai ficar... Aonde você encontra isso na Bíblia? Mas não tem mais Bíblia, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa o pecado e deixa, encontra misericórdia. Sabe, Jesus, a pregação mudou, está percebendo? Não tem mais, a igreja está mudando, não é mais, é pregar Jesus, é pregar ressurreição, é pregar perdão dos pecados, arrependimento. É que Jesus, por isso que vocês vão entender depois no final, por que das 5 solas, porque foi o combate de Lutero, justamente para isso, para falar: igreja, olha onde que a gente veio parar. Não tem mais Jesus, não tem mais graça, não tem mais Escritura, não tem mais Bíblia. A gente viajou. E Lutero era professor de teologia, e ele ficava lendo, ele tinha uma alma inquieta, ele ficava assim: não dá para ensinar essas coisas. Como que eu ensino a Bíblia? Eu ensino as tradições dessa igreja, que foi totalmente se desviando. Não é por causa da igreja, por isso que eu falo, é por causa da falta da Bíblia. A igreja católica, a igreja evangélica, qualquer igreja, qualquer religião, saiu da Bíblia, vai fazer caca, vai começar a se desviar, vai começar a crer naquilo que a mente humana, que é uma mente, ou naquilo que interessa, naquilo que vai criando. Hoje já vários padres, muitos padres, já não falam, já não creem no purgatório. Inclusive, não sei se a igreja católica como um todo não acredita mais no purgatório, mas sei que muitos padres, muitos não têm noção de várias aberrações disso. No ano 600, a intercessão de Maria e dos santos. Agora, Jesus não é o único mediador. Agora os santos podem começar, principalmente, sobretudo Maria. Ela pode, e daí eu vi esses dias, estava estudando esse tema, eu vi um padre muito estudado, muito respeitado, ele refutando as 5 solas, e os 5, só Cristo, que ele estava falando, isso daí Lutero rebateu a intermediação dos santos, de Maria e tal. É lógico que é só Jesus. Jesus é o único intermediário entre Deus,
os homens e Deus. Não tem discussão. E ele leu todos os textos que falam isso daí. Ele falou, não tem como discutir sobre isso. Jesus é o único intermediário entre o homem e Deus. Jesus é o intermediário. Mas a questão é que quem vai ser intermediário entre o homem e Jesus? Eu falei, tá, então da mesma maneira como você leu um monte de texto de que Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, é só você me dar um monte de texto onde Maria ou os santos são os intermediários entre o homem e Jesus. Não se encontra isso. Porque não tem. Não existe. São as invenções e principalmente, daí mais para frente a gente vai começar a ver, mas isso daí não tinha na igreja. E na igreja católica, romana, a igreja católica, porque essa é a igreja. Embora que tinha, sempre teve, nesses 600 anos, a gente está no ano 600, aqueles que não se conformavam com isso. E que tinha sua fé diferenciada, mas era morto, era perseguido, era muito mais difícil, porque agora você tinha que lutar contra tudo isso. Eu vou correr por causa do horário, mas tem 1079, a instituição do celibato dos padres e daqueles que... Isso trouxe algo terrível para a igreja, que é de alguma maneira, porque a Bíblia não fala, Pedro era casado, até mesmo que Jesus curou a sogra de Pedro, e a igreja católica, num texto equivocadamente, coloca Pedro como o primeiro papa, e se Pedro foi o primeiro papa, ele era casado, né? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, mas só em 1079 que foram instituir. De alguma maneira, isso trouxe um prejuízo, porque o ser humano tem a sua sexualidade, o libido, não tem como isso, você tentar, a não ser que a pessoa tenha um chamado, pode ter chamado, pode ter gente chamada, mas isso você, se você quiser, quantas pessoas chamadas para um ministério que, não, mas se você quiser, você tem que, a pessoa ia, mas isso, ele lutava contra os seus desejos, lutava contra tudo aquilo, mas aquilo ia em algum momento bater em outras coisas, e daí a igreja sofreu muito, com muitos problemas na área sexual, com muitos padres, com muitos escândalos, com muitas coisas. Isso daí é tentar fazer alguma coisa, meio forçado. Jesus não força ninguém a nada. E por último, tem muitas outras coisas, mas eu vou parar aqui. Em 1184, a história começa o período negro, chamado período das trevas. A Idade Média, assim, absurda mesmo, o ápice da Idade Média, que foi a Inquisição, aonde a igreja que outrora era perseguida, que era morta, que morria, que era jogada para os leões, agora essa igreja impõe aqueles que não se tornarem cristãos, não aceitarem a fé cristã, vai morrer, ou enforcado, ou na fogueira, ou pela espada. Agora todo mundo é obrigado, não é mais por arrependimento, não é por fé, não é se creres, aquele que crer, não é mais nada, agora é por imposição, não quer, agora vai se ver. E a igreja persegue principalmente os judeus, mata, é um banho de sangue que a igreja carrega. A igreja, até ela, cristã, é a igreja que vem da igreja primitiva, mas que por um tempo, por causa de, se você estudar, você vai ver as histórias dos papados, quantos papas foram assassinados pelos seus sucessores. Ao longo da história, começou a ter uma guerra de poder entre igreja e Estado.
entre Estado e igreja. E começou por conta de quem tem mais poder, igreja ou Estado. A igreja começou a receber muitos benefícios e chegou um momento que a igreja começou a ter mais poder do que o Estado. E na época de Lutero, quando Lutero já está, ele consegue muito apoio dos reis, dos príncipes, porque a monarquia estava empobrecendo por causa da igreja. A igreja estava enriquecendo muito mais do que a monarquia, do que os países, e a gente vai chegar por fim, o estupim da reforma. Quando chega nesse 1517, um pouco antes, a igreja começa, além de todas essas coisas, começa a cobrar indulgências. E isso foi o ápice, que era o quê? Não, a pessoa dá para comprar salvação. Dá para você, a igreja cobrava tudo. A igreja tinha assim, era tudo, elas recolhiam o imposto, não era para o governo, era para a igreja. Tinha que se pagar tudo a igreja. Mas chega no momento que por causa de construções, de basílicas, de templos, até hoje você vai para a Europa, uma das coisas que mais chama a atenção na Europa são os templos. Fantástico, maravilhoso. Mas aquilo era a base do quê? Não, você quer ir para o céu? Não interessa se você foi a pior pessoa do mundo. Mas se você pagar, dependendo do teu valor, de um valor bom, você pode ir para o céu. Quanto pecado você tem? O que você fez? Não, então você... Só quem tinha condição. E pessoas mais empobrecidas, mais pobres, ficavam, não, você vai para o inferno. Você tem que fazer, não, vende casa ou passa a casa para a igreja. Quantas propriedades foram passadas para a igreja enriqueceu, teve tudo quanto é propriedade no nome da igreja, por quê? Eu não tenho. E naquela época, uma coisa que podia voltar para a humanidade, as pessoas tinham medo de ir para o inferno. As pessoas acreditavam em inferno. A igreja colocava, não, se não for, se morrer vai para o inferno, então tem que pagar, tem que fazer não sei o quê. E Lutero fica assim, não, mas como? E daí as 95 teses, isso daí tem tudo a ver para rebater isso aí. Não, a salvação é pela graça, não tem que pagar, não é por obras, não é por aquilo que por aquilo que faz. E Lutero começa a ficar e pega, e muita gente, mas daí chega no limite. E aonde que desencadeia? A hora que Lutero começa a estudar Romanos, e ele começa, antes dele colar as 95 teses, ele procura todos os superiores, e ele fala, olha, ele mostra Romanos, ele mostra Efésios 2, 8 e 9, coloca aí Efésios 2, 8 e 9, o texto principal da reforma, um dos principais da reforma. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é por pagar, não é por fazer missa, não é por rezar, não é por orar, não é por fazer jejum, não é por ir na igreja, não é por fazer o que o pastor fala, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, é um presente de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Olha, eu comprei, eu fiz, eu paguei, eu não sei o quê. E Lutero vai lá, e dia 31 de outubro, ele vai lá e cola, porque ninguém dava ouvido para ele. Ficava enrolando. E ele vai lá dia 31 de outubro, porque dia 1º de novembro era dia de todos os santos. Não sei se ainda é na igreja católica, mas se comemora. Mas dia 1º de novembro, na época de Lutero, era o dia de todos os santos, onde muita gente ia para a igreja. E naquela época não tinha televisão, não tinha internet. A maneira das pessoas ficarem sabendo de notícia, as notícias eram pregadas na porta da igreja. Tudo que tinha saía, não, vamos lá, porque na igreja fala alguma coisa. Tem uma notícia, se pregava na porta da igreja. E ele vai lá e prega na porta da igreja para todos saberem. E naquela época já muita gente já estava assim, não está certo isso.
E ele coloca, se você quiser, tem acesso a essas 95 teses. Mas as 95 teses, resumo, são as 5 solas, que no próximo domingo eu vou falar e destrinchar o que são as 5 solas, que é a base da nossa fé, e que hoje muitas igrejas, inclusive as evangélicas, têm perdido. Porque igrejas e cristãos, quer seja católico, quer seja evangélico, porque a gente continua assim, hoje ser cristão é legal. Hoje, não sei, será que você está aqui porque você entendeu a pregação de Jesus? Você está aqui por causa de Jesus? Será que você já se arrependeu? Ou será que você está aqui porque você se sente bem? Ou você está aqui porque na verdade teu marido te obriga a vir, ou tua esposa te obriga a vir, ou porque teu namorado, ou porque na verdade eu não acredito em nada disso. Vai procurar saber a história. Mas mais do que a história, a igreja precisa voltar para o Calvário, porque é lá que existe salvação. Não é em Roma, não é em Brasília, não é em nenhum poder humano, não é em benefícios que eu possa ter aqui nessa terra, porque o benefício maior que eu podia ter, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E quando eu sou convencido disso, pelo Espírito, eu falo, eis-me aqui, eu me arrependo de quem eu fui, de quem eu sou. E quer seja num governo como Constantino, ou quer seja num governo antes do ano 300, com Domiciano, eu vou seguir a Jesus. Se amanhã depois tivermos um governo bom para os evangélicos, que Deus nos livre da gente negociar, da gente relaxar, porque é um risco. Eu quero um governo bom, eu luto e oro para um governo de justiça. Eu lutei, eu orei, porque eu sentia e percebia que um governo que perdeu, e para mim com fraude, era o melhor para o Brasil. Mas a minha esperança está acima disso, porque se um governo desse ganha, e a igreja se comporta como essa igreja do século 313, aí não adiantava governo bom, porque a igreja foi mal. Agora, se um governo ruim se levantar, se eu for a igreja primitiva, ninguém pode me parar. A igreja vai prevalecer, porque o Senhor da igreja, e se eu entender que o meu Senhor e o que eu preciso pregar é Jesus veio, morreu na cruz para me livrar do inferno, para perdoar os meus pecados, para me dar uma vida abundante. E Ele vai estar comigo na luta, na alegria, na tristeza, em qualquer situação. E você precisa cumprir a tua missão, porque a igreja era abençoada enquanto cumpria a missão. Eu acredito que quando chegou, vamos ficar nos templos, olha que bonito o templo, ficou pensando só no templo, só enfeitar o templo, esqueceu que tinha uma multidão lá, precisando ser evangelizada. Não, agora eles vêm porque aqui é a PIB Pirajuí, eles vêm porque eles perceberam que aqui tem um louvor. Não é por conveniência, é por pregação do evangelho. É a loucura da pregação que continua salvando vidas. Se eu não falar, só Jesus Cristo salva. Se eu não falar que a pessoa precisa se arrepender, confessar os seus pecados, entender que Jesus, Ele veio para salvar, para dar vida e vida abundante. Não adianta a pessoa frequentar uma igreja, porque vai frequentar uma igreja igual frequenta a igreja católica do ano 300 ao ano 1600. Mas vai frequentar uma igreja evangélica também, como muitos frequentam. Porque o problema não é a igreja católica, nem o problema é a igreja evangélica.
O problema é o abandono dessa palavra aqui. E o problema dos católicos foi o abandono dessa palavra. E agora eu pergunto, você como evangélico tem lido a Bíblia? O evangélico ou o evangélico, não, eu só vou em profeta, porque eu não preciso ler a Bíblia. O profeta fala o que eu tenho que fazer. Sabe, meu querido, essa é uma palavra para alertar a igreja que depois de 505 anos, a igreja precisa pensar e ponderar quais as reformas. E eu já falo, primeira reforma, a gente voltar a se deitar, porque Lutero, ele se debruçava na Bíblia. Ele começou a perceber, e aqui você precisa começar a se debruçar na Bíblia para ver. Tem gente que se debruça não na Bíblia, começa a se debruçar na internet, vendo curso, e daí vem falar, o pastor não está pregando certo, porque mediante a que o pastor não está pregando certo? Mediante a outros que estão falando aí no cursinho que você nem conhece. A Bíblia fala sobre mediante os frutos conhecereis. Tem muita gente na internet que você nem conhece os frutos, mas está lá e fala bonito. Em vez disso, se debruce na Bíblia, comece a ler a Bíblia, fala assim, olha, é verdade, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala isso. Olha isso, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, porque o Senhor falou que o Espírito desceria sobre a igreja. Eu sou a igreja, eu preciso do teu Espírito para me trazer discernimento, para me encher do teu poder. Porque se um dia eu estiver não pregando o que essa palavra, por favor, não fique aqui ou me mande embora. Porque daí está errado. Porque muitas igrejas não estão nem aí com a Bíblia, desde que tenha um palhaço pregando, desde que tenha alguém que fale, em vez de dar aula, faça uma pregação. Ai, senti a presença de Deus, ai, foi bênção. Mas quanto à Bíblia? Na Bíblia, não sei, na Bíblia parece que... Não, meu querido, a igreja cometeu as maiores atrocidades, porque deixou a Bíblia de lado. A igreja precisa voltar a pegar a Bíblia. Você é a igreja, você precisa voltar a pegar a Bíblia e começar a ler os evangelhos. O que a igreja primitiva lia? Eram as cartas. Comece a ler lá, comece a ler os evangelhos, comece a ler e falar. Não, mas eu não tenho tempo. Você tem tempo, você arruma tempo para tudo. Você arruma tempo para tudo que é importante para você. Você arruma tempo para tudo que é importante. Ler a Bíblia talvez não seja tão importante. Agora eu quero dizer que é o mais importante, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela tem conselhos, ela tem vida. Quando você lê, como diz aquilo, o autor senta do teu lado e começa a falar com você, o Espírito vem, e a gente pode começar a talvez não, quero ser profeta, a experimentar uma nova reforma. Porque naquela reforma, a Europa experimentou um dos maiores avivamentos na economia, nos impérios. A Europa, essa reforma mudou a história do mundo. Você estuda um pouquinho, não era a igreja não, você vai mediante a história secular. O que essa reforma fez? Ela mudou a história, porque um homem se debruçou na Bíblia e começou a falar, não, peraí, não é assim, só Jesus, só a fé. Era um filósofo, era um doutor em direito, doutor em teologia, era um cara extremamente intelectual, mas é só a fé, e só a Deus, só a glória a Deus, não é a mim, não é o Papa, não é o pastor, não é a tal entidade, é só a Bíblia. E por último, quando começou a discussão, numa das discussões mais quentes entre Lutero e o Papa Leão X e outros, não, mas é a igreja, porque João Paulo II, o penúltimo Papa, ele pediu perdão por uma coisa que também é a infabilidade dos papas, que a igreja colocou como, não
nenhum homem é infalível. Mas era uma das coisas, não, o Papa está falando, Lutero, você não... Ele falou, não, a verdade é externa a mim e a você, ao Senhor. A verdade se encontra no livro. Porque a partir do momento que eu fico defendendo a minha verdade, você fica defendendo a tua verdade, ela passa pelos teus conceitos, ela é despurificada, ela tem os teus interesses, tem os meus interesses. Então, o que a Bíblia fala, vamos deixar os nossos interesses, os interesses da igreja, não, mas a igreja não é interesse da igreja, não é interesse do pastor, não é interesse do Papa, não é interesse teu, é o interesse do dono da igreja, daquele que é o verbo vivo, daquele que o verbo se fez carne, de Jesus. E daí Lutero fala, a verdade não está em mim, nem em você, nem naquela instituição, nem nessa. A verdade se encontra no livro. Por isso que ele fala, sola Escritura, só a Escritura contém a verdade. Vamos nos debruçar nela, que essa igreja possa voltar cada vez mais para a Bíblia, cada vez mais para Jesus, aquele que realmente é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos leva para o céu, que nos dá uma vida abundante, que a gente possa crer, a fé, somente a fé nos salva, a fé nos cura, a fé nos liberta, a fé nos faz experimentar uma vida abundante, porque ele fala que o ladrão vem para matar, Jesus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida abundante. Então, uma igreja viva, reformada, ela tem a vida de Deus através da graça, através de Jesus, através da fé, através da palavra de Deus, e é uma igreja que só dá a glória a Ele, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, agora e para todo sempre, amém.